Salve telanautas, olha eu aqui de volta, Heitor Teixeira, com o review de Ghostbusters Frozen Empire ou Apocalipse de Gelo, dando sequência ao especial franquias dos Ghostbusters que eu lancei recentemente. Então já tô emendando esse aqui para quem quer acompanhar, lembrando de tudo da melhor forma possível. Eu aconselho bastante que assistam o outro vídeo. Assim você vai entender alguns comentários e vai estar com a cabeça mais fresca em relação ao assunto, mas esse filme até que fez um bom trabalho em apresentar esse universo para quem está chegando agora. E eu já adianto, a minha reação em relação a esse filme aqui foi bastante positiva, já que eu me diverti pra caramba com ele. Então, ao rever o que eu vou falar a respeito das coisas que eu vou desmembrar, eu vou passar pelo lado bom, o lado negativo e até o lado nerd, a partir de agora. Lembrando que mesmo eu não tendo a intenção de me aprofundar em nada da história de forma muito em particular para estragar a surpresa de ninguém, daqui pra frente devem haver sim alguns spoilers, porque eu não vou segurar a língua para falar de nada, então estejam todos avisados. Então, como eu falei, começando pelo lado positivo, o filme conseguiu fazer um bom resuminho ali perto do começo para quem tá chegando agora, caindo de paraquedas, não ficar com aquela sensação de puxa vida, mas eu não vou entender o filme porque já são tantos para trás, deve ter acontecido um bocado de coisa, eu não vou saber quem é quem, nada disso. Os caras fazem a coisa de um jeito que mesmo você chegando agora, talvez você até se pergunte se algumas daquelas coisas que você tá vendo ali são normais do dia a dia daquelas pessoas, mas você vai entender a história sim, o que é mais importante. E aí, obviamente, gostando desse filme aqui, você tem uma ótima desculpa para voltar atrás e ver os anteriores, não é mesmo? Outra coisa bacana é que pela primeira vez eles fizeram a trama de um dos filmes sair daquilo que eles estavam fazendo questão de fazer repeteco depois de repeteco em cima das mesmas ideias que envolviam o tal do arquiteto que fez o tal prédio lá no primeiro filme, aquele negócio todo, que até o filme anterior ainda estava se fazendo presente e não deixando que a história corresse muito para os lados. Aqui mais parecido com as animações, a gente acaba assistindo uma história que vai por um outro caminho que não envolve as mesmas origens, o que por si só já enriquece bastante a coisa na minha ótica e eu achei isso bastante positivo. Mesmo depois da clara passada de tocha dos personagens originais para os personagens novos, ou seja, para a nova patotinha de Ghostbusters, eles da produção sabem que ainda vai ter muito fã original das antigas que tem cabelos brancos na barba, que vai assistir o filme e que vai sentir falta dos personagens queridos de outrora. Então, eles estão presentes também, e alguns deles conseguem, inclusive, vejam vocês, ser super relevantes para a trama, sem estar lá só para fazer alguma espécie de visitinha rápida, o que por si só faz com que a história se pareça muito oficial, olha aí que bacana. E mesmo ficando claro que a intenção dos roteiristas foi fazer essa trama focar num público mais jovem, a historinha não é necessariamente juvenil, ou seja, ela tem profundidade o suficiente para pessoas mais velhas conseguirem se relacionar com as propostas do que estão acontecendo ali. Talvez se você for muito espírito de porco e muito reclamão, você até vai achar que o negócio ali não é do seu agrado. Mas se você não se relacionar com o que você está vendo na tela, é porque talvez você não tenha lá tanta empatia assim, só dizendo. Mas dizer que são coisas que necessariamente incomodem, eu, do meu ponto de vista, não achei não. Além do que, a mitologia interna dos Ghostbusters é expandida com novos equipamentos e novas coisas, novos recursos, que conseguem fazer com que eles tenham até um linguajar muito mais técnico e científico que embasa certas coisas numa pegada talvez ali até meio de Star Trek, que tinha aquele Tecnobabble, que talvez não necessariamente reflita como essas coisas seriam na vida real, até porque até onde eu sei não tem fantasma comprovadamente por aí sendo pego por raios de prótons em armadilhas de luz. Mas de qualquer forma, se essa fosse a realidade do nosso mundo,
pelo menos fica mais fácil de acreditar quando o que é posto na tela parece ser mais convincente, não é mesmo? Então agora, justamente com novas coisas tecnológicas, inclusive novos recursos de base mesmo, do aonde eles têm as ações deles, inclusive para conseguir fazer pesquisas a respeito de coisas, isso abre uma vasta gama de possibilidades para o que pode inclusive estar sendo previsto aí para o futuro da franquia, quem sabe. O filme de 84 era meio que uma comédia travestida de sci-fi de horror, mas que conseguia ter um equilíbrio interessante aqui, mesmo ele parecendo um pouco deslocado em relação aos trejeitos de contar histórias pela falta de todos os mesmos personagens no ponto de foco. A gente ainda consegue ter essa coisa de você ter uma história que tem sim o humor como sendo um dos seus alicerces, mas o sci-fi como se você estivesse justificando que o mundo sobrenatural fosse quantificável, estudável e compreensível do ponto de vista de equipamentos e tudo mais, me pareceu estar na linha do correto. Então isso por si só foi muito prazeroso de assistir, porque o nerd dentro de mim ficou bem felizinho. Mas, como nem só de flores vivem os comentários a respeito desse filme, vamos dar uma conferida aí no lado negativo. O filme tem ação pra caramba e a maior parte do tempo é super agitado, o que não significa que cá ou lá em algumas sequências específicas ele não tenha lá o seu problema de ritmo, parecendo ali um pouco mais moroso e desinteressante. Nada que perdure pra sempre uma vez que comece, mas dá pra sentir que a coisa não tava tão bem na hora de editar ou na hora de produzir quanto talvez quem tenha tido as ideias individuais tenha achado que elas eram incríveis. Porque tem certos momentos ali que você percebe que é outra coisa que está sendo contada. Outra coisa que eu achei bastante insatisfatória foi que nem todos os personagens que foram escolhidos para fazerem parte desta nova geração de quem toma conta do quartel-general dos Ghostbusters teve a chance de brilhar igual. Vejam, eu gostei bastante do filme anterior, o Afterlife, e apesar de em alguns detalhes eu ter gostado mais desse aqui até do que do anterior, e olha que eu gostei bastante do anterior, nisso pelo menos o anterior foi mais satisfatório, foi mais feliz em colocar o peso correto para todo mundo aparecer e ser desenvolvido e poder mostrar a que veio no filme anterior. Nesse aqui teve algumas personagens que pareceram que estavam lá simplesmente porque tinham que estar lá, mas a história não era sobre elas não. O que é o caso, por exemplo, com personagens como o Gary Gruberson, do Paul Rudd, e a Kelly Spengler, da Carrie Coon, ou seja, o professor e a mamãe, que por vezes pareciam meio perdidos e mal aproveitados. O mesmo acontece com o Trevor Spengler, do Finn Wolfhard, e com o Peter Venkman, do Bill Murray, que tá lá, mas podia não tá. E isso só chega a dar uma leve irritadinha porque até personagens menores conseguem sim brilhar mais que eles, como é o caso, por exemplo, o indiano Nadine, a fantasma Melody e até a boa e velha Janine Melnitz. Sendo que o bom e velho Peck, que a gente já viu tantas vezes, o Walter Peck, do William Atherton, agora prefeito de Nova York, que também não podia faltar, tá lá e recebe mais atenção do que talvez algumas coisas que não deviam ter recebido atenção no filme, como por exemplo o Geleia. Uma outra coisa que não chega a ser o fim do mundo, um deal breaker de fazer eu não gostar do filme por causa disso, mas que me incomodou, foi que dentro da turma que tá ali agora fazendo parte de quem manda na bagaça e na bodega, parece que apenas a personagem da Phoebe e o técnico enviado lá pelo Winston, do instituto dele, o Lars Pinfield, parece que só eles sabem o que estão fazendo do ponto de vista técnico-científico. O resto não manja o suficiente para dar conta do que precisa. Seriam mais ou menos ali pessoas treinadas para fazer a mesma coisa de forma repetitiva, sem entender as consequências do todo para cada escolha ou para cada negligência que podem vir a fazer com certos procedimentos ou equipamentos. E a gente sabe que isso é sim retratado dentro da trama, é citado, a gente sente que eles sentem isso também.
mas ainda assim me parece o tipo da coisa que afetaria a vida dessas pessoas de uma forma que eventualmente seria algo que tivesse que ser cuidado. Eles têm que arranjar um jeito de fazer essa informação fluir ali, até se eles quiserem manter a longevidade dessa franquia, seja com esses personagens ou finalmente fazendo as tais franquias de quartéis generais de caça-fantasmas para que elas se espalhem para outros lugares, para que eles possam contar outras coisas com outros personagens e continuar fazendo filmes. O que nos leva então ao lado nerd. Eu curti bastante essa noção de que ao longo da história da humanidade já houveram outros grupos que tenham tido responsabilidades e atividades parecidas com a dos Ghostbusters, sendo que mesmo se utilizando de métodos diferentes, inclusive fazendo valer ali de talvez até emanações mais sobrenaturais do que necessariamente tecnológicas, a gente já teve alguém que desempenhava essa função de lutar contra o lado malvadão do sobrenatural na figura dos Mestres do Fogo. O que não chega a ter a ver com a lenda de Aang nem Avatar, mas de certa forma lembra bastante. E eu falei que ia ter spoiler, com a explosão, mais uma vez, do receptáculo dos fantasmas, que parece que no fim das contas não tinha um tamanho infinito, ficou lotado e aí isso gera muitos dos problemas que a gente vê no filme. Mas uma vez que ele se rompa e vaze aquela cacetada de fantasmas novamente, eles agora têm mais do que desculpa para fazer aí novas produções, quem sabe até pensando numa série de TV, talvez. Eles, da produtora Ghost Corp, poderiam usar essa desculpa, sendo que eles nunca de fato precisaram de uma desculpa dessas para poder expandir nada. Era mais o lance de se a franquia continuava sendo lucrativa perante os fãs. Trabalho esse que recaiu muito nas costas do filme anterior, e esse aqui, se for mal, vai dar uma prejudicada nos planos. Mas de qualquer forma, se depender da minha campanha, estamos aí. Caça-Fantasmas live action na TV. Imagine todas as possibilidades de você ter pequenos quartéis generais com pessoas distintas, abrindo ali seus grupinhos de Ghostbusters espalhados não só pelos Estados Unidos, como talvez até pelo mundo. Já pensou? Caça-Fantasmas se passando em São Paulo? Ia ser bem legal. O que na verdade, na minha ótica, foi uma das tremendas oportunidades perdidas que eles tiveram, por exemplo, com a versão feminina de 2016, aonde dava muito bem para, ao invés daquilo ter sido uma espécie de remake disfarçado de reboot, aonde tentaram contar diferente, mas invertendo ali o gênero dos personagens e tal, eles podiam ter feito com que essas moças simplesmente tivessem numa sequência dos filmes dos Caça-Fantasmas, só que abrindo um braço da firma com o nome lá na costa oeste, ou seja, lá para os lados de Los Angeles, ali perto de Hollywood e tudo mais, o que teria sido uma tremenda desculpa para você ter uma coisa separada, mas que tivesse nos mesmos moldes, com inclusive a presença dos personagens que fizeram seus cameos, tendo feito aquilo como sendo seus próprios personagens de fato, que talvez estivessem lá numa espécie de treinamento, universidade ou algo assim. Detalhes deveriam ser cuidados com carinho. Mas eu gostaria mais que aquele filme tivesse seguido essa ideia que eu acabei de citar do que necessariamente do jeito que foi. Agora parece uma coisa desconjuntada dentro da franquia, meio que nem o filme do Planeta dos Macacos do Tim Burton. E o lance da Phoebe, usando aquela máquina para deixar o próprio corpo, meio que naquela cena sedimentou o romance dela com a fantasminha Melody. O que, se não estava claro para você e não ficou claro depois, é porque você perdeu algumas nuances do que estava acontecendo ali. O que fez com que a coisa ganhasse um peso dramático todo diferente, mas a situação em si do abandonar o corpo me lembrou bastante o que acontece no filme Linha Mortal, principalmente o original da década de 80. Filme esse que eu sempre achei que tinha tudo a ver com o espírito do universo dos Caça-Fantasmas, diga-se de passagem. E para finalizar, perceba que mesmo na versão dublada, os Caça-Fantasmas são chamados de Ghostbusters. Eles colocam o termo do original em inglês,
seguindo aí meio que uma tendência que as grandes possuidoras de propriedades intelectuais, de tudo que tem sido feito de mais relevante em Hollywood ultimamente, tem feito a transição dos nomes locais em todos os lugares que eles conseguem. Porque é claro que tem país que não aceita, não vai deixar a coisa acontecer. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, aonde Jornada nas Estrelas passou a ser Star Trek, junto com boa parte do resto do mundo, e Guerra nas Estrelas acabou virando Star Wars. Assim como uma cacetada de outros exemplos que, se você procurar, você vai encontrar. Coisas do marketing. Então, mesmo estando longe de ser um filme perfeito, tendo perdido umas oportunidades, dado umas escorregadas, numas coisas aqui e outras lá, tendo tido lá os seus clichês, em alguns momentos até coisas que você mais do que estava esperando ver acontecendo, se materializando ali na sua frente, tudo mais, foi um filme que muito positivamente me surpreendeu, talvez até porque esse tempo moderno aí, com o zeitgeist de Hollywood, esteja seguindo por um caminho onde cada vez mais esteja jogando a minha expectativa tão lá embaixo, que desse aqui, como eu cobrava só o básico e eles me entregaram um pouco mais que isso, eu me diverti ao ponto de ter achado a experiência super prazerosa. Que por si só é bacana. Lembrando que essa é a minha opinião. E tem sim alguns elementos que podem fazer com que algumas pessoas da audiência acabem acusando o filme de ser woke ou da cultura da lacração. Eu não concordo com esse tipo de pensamento, mas eu entenderia o porquê que algumas dessas pessoas diriam o que dizem a respeito do filme. Então, se você é uma dessas pessoas, eu aconselho que vá ver o filme no cinema, na tela grande. Não só porque ele merece ser visto com uma experiência dessas, mas porque assim você justifica o direito de falar mal, no mínimo. Então é isso, galera. Lembrando, se não assistiram o especial franquias dos Ghostbusters, vou deixar o link aí para vocês acessarem. Eu vou ficando por aqui, espero ter coberto tudo de mais relevante, falando a respeito desses lados mais ricos a respeito da experiência, de forma a não estragar a experiência de ninguém. Eu vou ficando por aqui. Se você lembrar de alguma coisa que eu esqueci, deixe nos comentários. Um forte abraço, galera, e até mais.